Eu particularmente, tenho a minha vida, sou padre, eu saí de casa em 1988, mas eu nunca deixei de ser filho da minha mãe. Nunca deixei de cuidar daquilo que é responsabilidade minha como filho, nunca exigi que os meus irmãos fizessem por mim aquilo que eu tenho que fazer. Quando a gente assume essa vida de consagrado, meu amigo, nós temos que redobrar a vigilância sobretudo por aqueles que dependem de nós. E vai chegando um momento da vida em que as relações se invertem, a minha mãe foi minha mãe a vida inteira, mas chega um momento que eu viro o pai dela. É inevitável. A minha mãe acaba precisando de cuidados de filha, mas eu sou filho dela. Mas a relação fica invertida e não há problema nisso. E no momento em que eu tenho condições de ser pai dela, é maravilhoso. Posso lhe dizer como padre, nunca precisei de deixar de cuidar da minha mãe. Há sempre um jeito de você estar presente. Há sempre um jeito de você fazer o caminho acontecer para você não se desligar daquele que precisa de você. Nós precisamos tomar consciência de que a nossa missão modifica o nosso jeito de ser filhos. Eu não tenho mais a mesma proximidade que meus irmãos têm, por exemplo. Mas a minha qualidade como filho não precisa ser prejudicada. Às vezes nós achamos que para a gente estar presente na vida do outro, nós temos que estar lá do lado. E às vezes não. Às vezes tem gente que está do lado, mas não está presente. Você mesmo já deve ter feito essa experiência. Em algum momento da sua vida, você estava do lado da sua mãe, do lado do seu pai, mas você não estava presente na vida dela. Às vezes nós estamos do lado do nosso irmão, mas não estamos presentes na vida. Não é garantia estarmos um do lado do outro. Estar presente na vida do outro é muito mais do que ficar do lado, dormir no mesmo quarto, dormir na mesma cama. É muito mais. A intimidade, ela não é garantida no momento em que eu estou ao lado, mas é no momento em que eu estou presente. E mesmo eu não estando na mesma casa, eu posso estar presente. Como? Na observância das necessidades, no afeto, no carinho, naquilo que eu posso. O desafio é a gente que está longe, desenvolver esse jeito de estar presente. Aí vai da nossa criatividade, meu amigo. Vai do desafio de todos os dias nós estabelecermos então essa ponte. Eu não posso estar ao seu lado, mas eu não posso deixar de estar presente. Esta é uma forma bonita que nós temos de exercer essa categoria de presença que é muito mais que estar do lado. Estar do lado, volto a dizer, não é garantia. Agora, estar presente é muito mais profundo. Estar presente é você acompanhar o processo humano daquela pessoa, é você interferir no momento certo. Porque às vezes quando a gente está do lado demais, a gente nem interfere do jeito certo. A gente acaba prejudicando o outro com o nosso cuidado exagerado às vezes. Cuidar de maneira exagerada de alguém é de alguma forma prejudicá-la, é retirar a autonomia dela. Muitas vezes, a minha família, os meus irmãos, a minha mãe, foram ajudados por pessoas que me amam. De alguma maneira eu estava presente lá. Porque a ponte foi estabelecida através de mim. Está vendo como estar presente é muito mais que estar do lado? Como se você segue, por exemplo, o caminho de vai ser padre, vai ser irmã, sei lá o quê. Você que está assistindo agora. Quantas vezes você esteve presente na vida das pessoas que você ama, através de outras pessoas que te amam também? É a ponte da presença. É a gente se multiplicando. A gente se multiplica e a gente se transforma em outras pessoas no momento em que a gente ama alguém. A amizade é isso. É a gente se colocar na vida do outro através de outras pessoas também. Porque essa categoria de presença que eu estava aqui falando, quando a gente é capaz de estar na vida do outro, mesmo sem que a gente esteja do lado, gente, é a partir disso que nós entendemos a Eucaristia. A Eucaristia é uma forma de presença, mas na ausência. Como é que Jesus está presente na celebração? Seus olhos não conseguem ver. Você vê a matéria que, segundo a fé, é transformada. É o pão que se transforma em corpo, é o sangue, é o vinho que se transforma em sangue. O mais bonito de tudo isso é o que emana do pão e do vinho. É a categoria de presença que vem para a condição humana. Então, o Cristo que eu comungo, eu me transformo nele.
Então, como é que eu vou viver o meu cristianismo? Eu vou fazer por Jesus, aquele da Eucaristia, aquele que está na presença real, mas que eu não posso ver como pessoa, eu vou fazer por ele aquilo que ele já não faz mais como pessoa. Porque, mesmo o Cristo estando ressuscitado, ele não pode fazer humanamente o que eu posso. Então ele pode através de mim. Eu posso então fazer com que Jesus esteja presente no mundo através do meu jeito de ser, do meu jeito de viver. Então eu estou presente no mundo, o Cristo está presente no mundo através de mim. Quando você, por exemplo, tem a capacidade de amar uma pessoa, você faz de tudo para estar presente na vida dela. Agora, se há o rompimento, se há a distância, você deixa de estar presente? Não. Você vai descobrir através da sua criatividade algumas formas de estabelecer a ponte para que essa continuidade aconteça. Você não deixará de estar presente na vida daquela pessoa, mesmo não estando ao lado. Então, o estar ao lado é apenas uma forma de estar presente. Mas eu posso garantir a vocês que existem formas ainda mais elaboradas de estar presente que não essa de estar ao lado. Parece complicado, né? Às vezes, né? A gente se lamenta tanto com essas coisas. Oh, meu Deus, eu não posso estar lá do lado do meu filho. Quem disse que você não está? E tudo aquilo que você ensinou para ele, que está dentro dele, que ninguém mais tira, não é um jeito de você estar presente nele? Você fisicamente não pode estar lá falando no ouvido dele, dando os conselhos como você dava, mas tudo aquilo que você falou, toda a educação que você deu ao seu filho, está lá dentro dele. Isso é muito interessante, é a sua continuidade nele. É um jeito que você tem de continuar no seu filho através daquilo que você ensinou para ele. Então não tem como você não estar com ele. Assim, Padre Fábio, me ajude. Estou com um problema muito sério com a minha mãe, que parece não estar muito bem de cabeça. Não sei o que fazer. Fico com medo de contrariar. E ela já está num momento de vida muito difícil. Ela esquece meu nome, não sabe quem eu sou, pergunta se a irmã dela esteve aqui, por que eu deixei a irmã ir embora. Me orienta, por favor, eu não sei mais como tratar minha mãe, pois a irmã dela já faleceu há muito tempo e ela só fala das pessoas que já morreram. Ela está com 84 anos e eu não sei mais como agir com ela. Minha filha, o idoso, quando ele começa a apresentar esse tipo de esquecimento, você pode levá-la ao médico, ela tem sintomas que indicam que ela está com Alzheimer, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito severa, que atinge a memória, que apaga justamente essa capacidade de saber o presente e projeta a pessoa para as realidades mais distantes, é aquelas que ela viveu na juventude. É como se uma parte do cérebro, essa que está onde estão registradas todas as informações do passado, ele continua muito vivo, mas o presente parece que está totalmente apagado. Todos nós que temos idosos em casa, precisamos ficar muito atentos com a saúde mental dessas pessoas. Porque muitas vezes o Alzheimer ele começa com pequenos esquecimentos e ele vai acentuando. E se a gente não toma uma providência, a gente não leva para detectar se é isso que está acontecendo, a gente corre o risco de dar um tratamento muito desumano aos nossos velhos, não compreendendo muitas vezes o esquecimento que é natural da vida, mas ao mesmo tempo tratando esquecimentos sérios que são frutos de doença, como se fossem coisas, enfim, como se ela estivesse apenas esquecida e na verdade ela pode estar sofrendo de uma doença muito séria que é Alzheimer e que só pode ser diagnosticada a partir do momento em que ela fizer uma avaliação com... É neurologista, né? Que cuida disso, né? Neurologista. Então, todo mundo que tem um idoso em casa, seria bom, de vez em quando, fazer um check-up, levar ao médico para poder dar a ela o direito de envelhecer bem. Aliás, minha gente, eu fico pensando no quanto muitas vezes nós não tratamos os nossos idosos como idosos, né? Você observou que esse ritmo frenético de vida que nós temos, às vezes nós queremos impor às pessoas de mais idade? Eu acho isso tão cruel, né? Eu acho muito bonito ser velho, sempre achei. Falo isso sem nenhuma demagogia, porque eu gosto da velhice. Eu gosto de conversar com velhos. Eu tenho
um carinho muito especial por velhos. E às vezes fico pensando que o ritmo de vida atual acaba colocando para eles uma imposição tão cruel, né? Às vezes nós queremos deles a mesma rapidez do raciocínio que nós temos, ou às vezes nós queremos que eles estejam prontos para realizarem funções para os quais eles não estão mais aptos. É natural que na vida a gente vá perdendo as habilidades. Eu acho que o amor é isso. É a gente saber compreender que naquele momento da vida o outro não pode corresponder àquilo que eu espero dele, não é? E a partir do momento que você descobre que já não pode esperar mais dele aquilo que ele lhe dava no passado, você começa a administrar um novo jeito de amar. Aí eu volto à minha velha frase, eu gosto dessa frase. Amar é entrar no tempo do outro. Então, se o outro está lento e eu preciso estar ao lado dele, eu tenho que perder a minha pressa. Porque senão eu nunca vou me encontrar com ele. Eu posso até tê-lo ao lado, mas não o tenho comigo. Né? Já observou isso? Que às vezes as pessoas estão do lado, mas elas não estão com a gente? Porque não é a presença física que garante a companhia, mas é aquele vínculo que a gente não enxerga, né? Mas que a gente sente. Ele está comigo, ainda que não diga nada. Quantas vezes nós lidamos com pessoas doentes, que já não podem falar, que estão às vezes num estado vegetativo, que já estão muito debilitados, e você tem aquela sensação de que a pessoa ainda está com você. Porque é algo mais forte que a presença se impõe, né? E a velhice é um tempo assim, que você vai descobrindo esse novo jeito de ser e de estar. Volto à questão do início do programa, né? É um novo jeito de fazer, é um novo jeito de ser. E eu acho que só quem ama é capaz de compreender as mudanças da vida. O amor é isso. Ele vai nos dando condições e disposição, sobretudo, para compreender, para acompanhar o processo da mudança do outro. E é justamente muito ingrato, muito injusto, quando a gente não sabe acompanhar o processo do outro. Quando eu quero exigir que o outro me ofereça aquilo que ele já não tem mais condições de me oferecer. E isso não vale, não é só para os idosos não, viu minha gente? Muitas vezes os nossos relacionamentos ficam fragilizados por isso. Então, naquele momento, o seu amigo está passando por uma dificuldade muito grande. Ele não pode lhe oferecer amparo do mesmo jeito que ele lhe oferecia quando ele estava bem. Então, aí inverte um pouco, né? Quantas vezes na minha vida eu descobri que era hora de ser pai da minha mãe? E isso não estou falando de agora, não. Porque minha mãe é minha filha assumida, né? Invertemos a situação, eu não vejo problema. De vez em quando ela é minha mãe, naquilo que ela pode. Quando eu deito a cabeça no colo dela, quando ela chega em casa e eu a abraço, faço um carinho nela, eu tenho a minha mãe de volta. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o tempo passou e agora minha mãe precisa de mim como um filho que é quase o pai. E às vezes dentro de casa isso acontece. De vez em quando você vai descobrir que seu marido está precisando de uma mãe naquele dia. E você vai lá cumprir aquele papel de mãe. De vez em quando seu filho está precisando de você com uma intensidade diferente do dia anterior. Aí você vai atualizar o seu jeito de ser mãe e vai descobrir naquele momento da vida a maneira mais correta de ser a mãe do seu filho. Também já disse muitas vezes, o pai que funciona a partir de modelo único, ele corre o risco de não ser pai corretamente. Eu sou assim, não mudo. Cuidado, porque o jeito de ser pai que você está exercendo hoje, pode ser que não funcione daqui 2, 3 anos na vida do seu filho. Porque as coisas evoluem. Não é que você vai ficar laxo, vai perder a autoridade, não, não é não. É mudar o formato que você dá para a sua paternidade. Eu sou amigo, mas de vez em quando preciso modificar o meu jeito de ser amigo, o formato de ser amigo. Às vezes preciso ser mais duro, às vezes preciso ser mais manso, às vezes preciso acolher, às vezes preciso gritar, preciso dizer uma palavra dura, porque a amizade exige formatos diferenciados. Só assim ela pode durar. Não é isso? Então fique atento aí com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas com quem você convive, e se disponha para viver essas fases diferentes que todo relacionamento exige,
se Ele quiser. Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável profere saudações. Eu fico sempre pensando nisso, minha gente. A amizade, ela será sempre marcada pela palavra. O que nos torna amigos uns dos outros passa também pela palavra. A confiança passa pela palavra. A fidelidade passa pela palavra. A verdade passa pela palavra. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente escreve. Toda vez que eu tenho acesso à vida do outro, eu preciso pensar muito. Como é que eu vou chegar? Com que palavra eu vou chegar? Eu sei que nós estamos numa época em que nós temos muito acesso a todo mundo. Você entra lá nas redes sociais e você manda recados, você fala com 1000 pessoas. E isso está retirando de nós até algumas regras da educação. Às vezes a gente diz o que não deveria dizer, às vezes a gente se sente mais íntimo do que deveria se sentir. Às vezes nós usamos a nossa palavra de maneira muito banal. Ter respeito pelo que você escreve. Isso pode ferir alguém. Ou pode ser invasivo. Por isso que a Sagrada Escritura diz aqui que a língua afável, ela profere saudações. O que é saudar? É reverenciar. A reverência que nós fazemos ao outro através da palavra afável, da palavra que acolhe, da palavra que respeita. E por isso que o silêncio também, ele se configura como um respeito, como um abraço, como uma saudação. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teu conselheiro, um entre 1000. Olha que interessante isso. Sejam numerosos os que te rodeiam, mas escolhe bem aquele que é o teu conselheiro. Escolhe bem aquele que terá autoridade afetiva sobre você. Não serão muitos. Abrir o coração, expor o que se sente, o que se pensa, requer intimidade. E é por isso que nós precisamos sermos cautelosos mesmo. Porque a amizade não é outra coisa senão você abrir os terrenos da sua alma para que o outro tenha acesso. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação. Mas não te apresses em confiar nele. Porque há amigo de ocasião que não preserva no dia da desgraça. Desculpa. Não, é isso mesmo. Persevera. Não persevera no dia da desgraça. Há amigo que passa a inimigo e que revela as desavenças contigo. Há amigo que é companheiro de mesa, mas que não persevera no dia da necessidade. Isso aí você sabe de cor, né? Nós estamos já muito experientes em perceber as pessoas interesseiras, lhe querem no momento do seu sucesso, da sua realização, e que depois não faz muita questão de estar no momento em que você não tem todo aquele reconhecimento que tinha antes, não tem todo aquele dinheiro que tinha antes. É por isso que é bom a gente olhar para os amigos que a gente fez ao longo da vida e identificar quantos perseveraram. Eu, por exemplo, tenho muitos novos amigos. Muita gente que entrou no... Claro, eu viajo muito, eu encontro muita gente e eu tenho facilidade de estabelecer vínculos. Agora, eu tenho a graça
de ter os amigos antigos, que são aqueles que frequentam a minha casa, a minha vida, com quem eu falo regularmente, que são de 20, 30 anos. Você também tem, tenho certeza disso. A galeria dos amigos irrenunciáveis, que você não troca por novos. Amigo, essa confiança estabelecida, você não encontra em todo lugar e a todo tempo. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual, e sem cerimônia dará ordens a teus criados. Mas se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá de tua presença. Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado com os amigos. Amigo fiel é poderosa proteção. Eu acredito mesmo nisso. Deus nos protege através dos nossos amigos. Quantas vezes na nossa história nós nos livramos de situações destruidoras porque ouvimos a palavra de um amigo fiel. Ouvimos aquele conselho que nos abriu os olhos, que nos fez ficar atentos ao poder destruidor que aquela situação poderia ter sobre nós. Ele é amigo que nos chama a atenção para a prudência que nós precisamos ter para viver bem. Até aquele amigo que muda o nosso cuidado com o corpo. Eu sei que às vezes a gente estabelece alguns amigos assim, na academia, e como eu fiz bons amigos dentro da academia. Me motivavam ao cuidado comigo. Estão internalizados até hoje em mim. Amigos que eu até já não encontro mais com a mesma frequência de antes. Mas um dia entraram na minha história e me ajudaram a desenvolver hábitos saudáveis. Nunca mais a gente esquece. Nunca mais a gente esquece. E Deus nos protege através dessas pessoas. Porque se uma pessoa teve influência sobre mim para mudar em mim algo que era nocivo, Deus me protegeu através. Aquela sua nutricionista que muda de maneira positiva os seus hábitos, ela está representando o cuidado de Deus na sua vida, com o estudo dela, com a ciência própria que ela escolheu. Tão interessante, né, a gente pensar em todos esses desdobramentos do ser religioso, de como o nosso cristianismo pode ser frutuoso na vida do outro assim. Eu, com a minha profissão, se sou médico, ter a oportunidade de oferecer o conhecimento que eu adquiri na faculdade, ainda que eu cobre por isso, porque é meu meio de vida. Mas não é só o dinheiro, porque o médico também tem que sobreviver, ele tem as necessidades dele. Não é só o dinheiro, é a satisfação de tornar-se um amigo do paciente. Eu não estou dizendo de amigo, de sair, de ir para... Não, estou falando desse sentimento que nos faz querer o bem do outro. Nos faz ter a oportunidade de proteger o outro de alguma realidade que possa lhe fazer mal. Então você tem aquele amigo que frequenta a sua casa, que participa da sua intimidade, que viaja com você, que você escolhe para fazer férias, que você escolhe para descansar, que você fala regularmente pelo telefone, são os amigos da proximidade. Mas você também tem as pessoas amigáveis, aqueles relacionamentos que são frutuosos pelo bem que elas trazem a você. Então, eu passei por uma consulta, um médico descobriu minha enfermidade, me medicou, me mandou para casa muito melhor do que quando eu cheguei lá. Porque eu já cheguei em casa com os remédios certos. O conhecimento dele se tornou meu amigo naquela hora. Porque se ele quisesse me matar, ele poderia. É só ele me diagnosticar de maneira errada. É só ele negligenciar as minhas necessidades, me dar o remédio errado. Como a gente viu outro dia, né? Aquela máfia
em Brasília e no Rio Grande do Sul, uma coisa assustadora, desumana ao extremo, que a gente chega, meu Deus, como é que um ser humano é capaz de fazer isso com o outro? Você vai consultar-se com um ortopedista e de repente você tem um problema leve, uma coisa simples que resolveria com uma fisioterapia. Ele, por interesses financeiros, em parceria com as empresas de próteses e disso, de aquilo, vai lhe recomendar uma cirurgia, vai falsificar documentos, ou vai te levar para uma mesa de cirurgia e lá inventar procedimentos sem você ter necessidade deles. O médico não foi amigo do paciente nessa hora. Ele não quis o bem, ele não honrou aquilo que no dia da formatura dele, ele prometeu. Uma crueldade sem tamanho. Uma senhora, uma reportagem, acho que foi no Fantástico que passou isso. Uma senhora que não tinha nada na perna e de repente eles colocaram uma prótese na senhora, sem necessidade, e deixou essa mulher sequelada para o resto da vida. Porque os resultados da cirurgia foram todos errados. Imagina isso. Padre Fábio, a sua bênção. Meu nome é Wanda, tenho 51 anos, sou católica e até hoje não me sinto realizada, nem mesmo profissionalmente. Gostaria de saber se o que sofremos hoje pode ter influência dos nossos antepassados. Resumindo a pergunta, né? O fracasso pode ter influência dos antepassados? Minha filha, toda influência ela é sempre permitida. Claro que existem coisas que nos condicionam, né? À medida em que a gente vai sendo educado, a gente vai recebendo as marcas do pai, da mãe, das pessoas que tiveram mais influência sobre nós. Isto é antepassado, né? Que não é só familiar, mas é também a estrutura em que você foi criado. Isso pode nos influenciar? Claro que pode. Nenhum ser humano é por acaso. Nós somos frutos dessa construção aos poucos, né? Nós somos frutos como se fosse um quebra-cabeça que vai sendo montado. Agora, como é que nós podemos corrigir dentro de nós essas influências? Eu particularmente já encontrei muitas pessoas que não conseguem ficar amigas da própria história que teve. São pessoas que se negam o tempo todo. Gente, o passado, ele tem que servir para nos orientar para uma vida boa hoje. A gente às vezes tem que fazer a pergunta, né? O passado é que me pertence ou sou eu que pertenço ao passado? Quem é que administra quem? Sou eu que estou administrando o passado ou é o passado que está me administrando? O grande problema da influência dos antepassados, e sobretudo as negativas, porque a gente só lembra as negativas, né? Dificilmente você vê uma pessoa celebrando os antepassados com alegria. Pô, foi tão bom aquele tempo, a influência daquele avô, a influência daquela professora. Geralmente a gente se recorda das influências que foram ruins, porque o ruim é aquilo que está fora do lugar, né? Então, reconciliar-se com esse passado é tão importante porque o dia de hoje, ele depende dessa reconciliação. Eu gosto, já dei esse exemplo aqui uma vez, vou voltar a falar disso. Eu não suporto papel jogado dentro do carro. Eu sou quase neurótico com isso, né? O meu carro está sempre com tudo dentro do lugar, porque aquilo me irrita. Você entra dentro de carro, organizador de evento, então é uma tristeza. Você entra, tem 400 mil cartazes lá dentro, você não tem nem como entrar a pessoa. Ainda quando põe aquele cachorro com a cabeça para fora, aquilo é pior ainda, né? Um carro desorganizado, um quarto desorganizado, vou dar o exemplo do carro. Se eu entro dentro do meu carro e existem coisas jogadas ali, tem uma garrafa d'água que eu tomei semana retrasada. A bichinha está jogada ali no canto. Não teve uma boa alma para tirar e jogar fora. Aí tem uns chicletes que você chupou, mastigou 300 vezes, 400 vezes, você gruda ele debaixo. Tem gente que faz isso. Amanhã eu continuo ele.
Tira, guarda, amanhã você continua. Tem prestação vencida de 4 meses atrás, está lá dentro ainda. Você pagou, naquele dia que você pagou, você não tirou do carro. Começa a lembrar. Tudo aquilo que está dentro do seu carro que é antepassado. Faz parte de um tempo que não é hoje. Minha gente, é impossível a gente se sentir bem num ambiente que está marcado por descuido, por situações que já deveriam ter sido cuidadas. Eu não dou conta de ver uma garrafinha de água que já foi bebida há mais de 4 dias atrás e ela ainda continua vazia, julgada ali no lugar onde deveria estar limpo. Na nossa vida afetiva é a mesma coisa, não é diferente. Se a gente não organiza os sentimentos de hoje, é bem provável que daqui 3, 4 meses isso venha nos fazer mal. É como a digestão, a gente tem que fazer a digestão emocional também das coisas. A influência do antepassado sobre nós, ela vai acontecer à medida que a gente não der um jeito na limpeza dessa história, entendeu? Como é que eu poderia, por exemplo, me sentir condicionado por aquilo que o meu pai fez de errado na vida e que repercutiu dentro de mim? Não é meu caso, estou dando um exemplo. Digamos que você teve um problema, o seu pai apanhou demais do pai dele e trouxe essa marca para o jeito dele de ser seu pai. Então você viveu essa marca negativa. Olha, minha gente, a pior coisa que tem é quando nós nos acostumamos com os nossos defeitos. Quando a gente já não tem mais disposição de mudar. Aquela pessoa que feriu a vida inteira, que foi grosseira a vida inteira e que não admite a possibilidade de ser dócil. Quando ela vive para machucar todo mundo que está do lado, você conhece gente assim. Ou às vezes você reconhece que você é assim. Ou aquela pessoa invejosa que não é capaz de ver absolutamente nada de positivo no que o outro faz, só fala em primeira pessoa o tempo todo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não consegue reconhecer valores no outro, só é capaz de abrir a boca para apontar os defeitos. É terrível quando nós descobrimos que nós assumimos uma postura mortal. Porque isso é terrível. Uma coisa é você ter um pecado, você cometer uma atitude pecaminosa. Outra coisa é você se transformar num pecado. E muitas vezes isso acontece. Quando eu me transformo numa pessoa que que tem como combustível o pecado. Eu só ajo a partir do meu pecado. É o meu pecado que me impulsiona. É aquilo que a gente dizia. É quando nós percebemos que Deus já não está tendo mais chance na nossa vida. Quando nós percebemos que nós já perdemos, que já estamos longe do objetivo que Jesus colocou diante dos nossos olhos, que é a vida de santidade. O que é a vida de santidade? Vida de perfeição, mas o que é essa perfeição? É a harmonia interior que todo ser humano precisa ter, para ser leve no dia a dia, para dar conta da vida, para ser capaz de conviver com as pessoas, sem julgar nela todos os espinhos que fazem parte de nós. É igual o porco-espinho, né? O porco-espinho sabe que ele tem espinhos pelo corpo. E cada vez que ele se aproxima, é a primeira coisa que ele solta, é o espinho que tem. Nós muitas vezes agimos assim. E aí nós nos transformamos no pecado que a gente comete. Isso é terrível. É por isso que a gente precisa ter essa simplicidade. De todos os dias a gente voltar a tomar consciência de quem nós somos. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós somos? Quem a gente pode ser? E o que a gente está fazendo para poder chegar àquilo que a gente pode ser? Lembra que a gente falou que era um processo? É como uma caminhada. Eu estou aqui, preciso chegar aqui. Eu tenho metas, eu preciso ter metas. Eu não vou chegar aqui se eu fico parado o tempo todo aqui. É por isso que nós temos, não importa o tanto de defeito que a gente tenha. O que importa é o que a gente está fazendo com os defeitos que nós temos. É isso que vai distinguir uma pessoa das outras. Eu que vivi o tempo todo, boa parte da minha vida, eu vivi dentro do seminário.
E eu posso dizer para vocês da minha experiência pessoal. Hoje, com a vida que eu estou vivendo hoje, com tudo aquilo que me aconteceu, com tudo aquilo que Deus me permitiu viver e experimentar, eu olho para algumas posturas minhas do passado que eu me envergonho. Eu fico muito envergonhado. Eu fico pensando, oh meu Deus, como é que eu consegui agir daquele jeito? Como é que eu consegui acreditar que aquele jeito de ser era correto? Como é que eu podia descobrir, como é que eu podia conceber um jeito de ser padre, um jeito de ser seminarista, um jeito de ser religioso naquela época? E hoje, minha gente, eu não tenho medo mesmo, eu preciso dessa coerência. Eu preciso buscar o tempo todo esclarecer diante do meu contexto, que não é fácil. Eu tenho um contexto de vida extremamente complexo. Tem muita gente ao meu redor. Eu trabalho com muita gente. E nós precisamos o tempo todo clarear as nossas intenções. Graças a Deus eu estou rodeado de pessoas que estão muito comprometidas com o meu jeito de ser padre. É o jeito que eu tenho de sobreviver, de não cair, de não me perder. Mas você também vive a mesma dificuldade que eu. Num contexto diferente, numa realidade diferente, mas você também precisa ter a sua coerência. Como pai, como mãe, como irmão, como filho, como amigo. Não há ser humano neste mundo que esteja livre de buscar essa coerência. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita, Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro em mim e está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites, você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, não. O líder isso, o líder aquilo. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite,
Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que, permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze. Lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. Deus nos trouxe aqui, minha gente, com um propósito. Nós não podemos desapontá-lo. Às vezes eu fico pensando que se tem uma coisa que na vida a gente compreende errado, é a alegria. Já observou como nós somos rasos na compreensão da alegria? Quando você escuta a palavra alegria, o que é que vem ao seu coração? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra alegria? Com a boca cheia de dentes, sorrindo, né? Ou alguém contando uma piada, um circo, né? A nossa compreensão do que nós chamamos alegria é muitas vezes rasa. Ela passa muitas vezes pelos signos, né, pelos sinais mais externos do que significa ser alegre. A alegria não pode ser na nossa vida apenas um fator externo. É uma realidade humana que nos toca todos os dias, ou porque nós sentimos, ou porque nós estamos vendo alguém sentir, ou porque nós desejaríamos sentir, ou porque nos é ausente. O que é a alegria? O que é este sentimento ou essa atitude que faz com que a gente seja capaz de encarar a vida, de encarar o nosso dia, de levantar todos os dias e dar um jeito na existência e organizar aquilo que faz parte da nossa vida, mesmo que nós tenhamos problemas, mesmo que nós tenhamos dificuldade. Alegria nós identificamos no momento em que o rosto demonstra. É a primeira notícia que nós podemos ter de uma pessoa alegre, é quando você olha para ela e percebe o sorriso. É uma maneira superficial de analisar a alegria. Mas está aí, é um sinal que pode nos indicar alegria ou não. Alegrai-vos na esperança. Como assim? Como é que eu posso fazer brotar a alegria a partir da esperança? Aí você tem um compromisso implícito e que nós queremos explicitar agora. Só tem direito de sorrir aquele que verdadeiramente preparou as razões para o sorriso. A esperança é comprometedora, porque eu digo que espero, eu tenho que demonstrar nas minhas atitudes, eu tenho que fazer da minha vida um contexto de ações, para que a minha esperança não seja em vão, não seja em vão.
Nós muitas vezes queremos a alegria, nós queremos a felicidade na nossa vida, nós queremos a realização, mas nós não queremos o compromisso da esperança. Esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, é uma expectativa que nos coloca num processo de ação. Isso é concreto, isso é cidadania. Vejam bem, as catástrofes que nós estamos vivendo nos dias de hoje, cada dia é uma coisa que acontece, minha gente. Muda a notícia, mas o sofrimento continua lá. São muitos os lugares em que a dor humana está acontecendo. Aí diante da tragédia, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ajudar a reconstruir a alegria daqueles que estão destruídos? Pela esperança. Devolvendo a esperança. Mas como é que essa esperança pode ser devolvida? Através de atitudes concretas. Alguma coisa precisa ser feita, porque senão a esperança ela é vã. Ela não toca, ela não acontece, ela não nos convence. A esperança, minha gente, é uma construção. Assim como nós precisamos lançar alicerces para que a casa não caia, a gente precisa tomar cuidado de todas as ferragens, de todo o material que está sendo usado para que essa construção continue de pé. Mas se nós quisermos a alegria sem os comprometimentos da esperança, nós vamos ficar desiludidos. Ter a mente e o coração em Cristo Jesus é a gente estar atento a tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o que a gente espera possa verdadeiramente se concretizar na nossa vida. Quanta tristeza vem morar dentro de nós, impedindo a chegada das alegrias, justamente porque a gente não soube esperar do jeito certo. A gente esperou de braços cruzados. A nossa petição, a nossa oração, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, precisa estar aqui, conjugada na história, a partir de ações. Eu peço a Deus que me conceda a sua graça, que nunca é cessada, mas eu tenho que fazer a minha parte nessa história. É a minha luta, é a sua luta. Quando alguém nos mostra uma realidade ruim, mas não nos propõe uma solução, isso vira um inferno na nossa vida. Mas quando alguém nos aponta uma fragilidade do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, e nos coloca numa perspectiva de que alguma coisa pode ser feita, aí nós estamos diante do céu. Nós temos o direito de esperar pela alegria, sim, porque a gente não parou de lutar. Não parou de lutar. Esse é o segredo dos campeões. Esse é o segredo daqueles que ultrapassam o primeiro lugar. Eles não param de lutar, eles não desistem. A alegria vai embora da nossa vida porque nos falta o compromisso com a esperança. Nós vamos deixando de fazer a nossa parte, nós vamos abrindo mão das responsabilidades que são nossas, que ninguém pode fazer por nós. Nós não vamos buscando a alegria nossa de cada dia, nós não vamos construindo, a partir do nosso esforço, da nossa luta, a parte que só nós podemos realizar dentro do nosso processo, minha gente. Nós não podemos mais continuar abrindo mão daquilo que só nós podemos fazer. Eu falo daquela satisfação que você tem de deitar a cabeça no seu travesseiro todas as noites e você saber que você combateu o bom combate. Você foi o ser humano que você poderia ter sido. Você não deixou de fora nenhum aspecto importante. Você não abriu mão de construir a esperança que lhe dará direito ao sorriso mais tarde. A gente sabe que toda vez que a gente se dispõe a crescer, nós vamos ter que esbarrar nos nossos limites. Todos nós, se queremos crescer como pessoas, nós vamos esbarrar em alguns obstáculos que são naturais. Se você quer crescer como profissional, você vai esbarrar nos seus limites de inteligência, de aptidão.
E aquele que está ajudando você a vencer a etapa para poder alcançar uma promoção, um crescimento maior dentro do seu trabalho, vai saber como fazer para que você possa vencer aquele obstáculo referente àquela realidade. Não é assim? É para isso que a gente faz cursos, é para isso que a gente estuda, para a gente poder alcançar as metas que a gente tem. Na direção espiritual acontece mais ou menos da mesma forma. Só que os obstáculos que nós vamos lidar dentro do contexto da direção espiritual é tudo aquilo que está nos impedindo a avançar espiritualmente. Então é por isso que o diretor espiritual, antes de qualquer coisa, ele precisa conhecer bem a história da pessoa que ele está dirigindo. Vale aquela regra de ouro, da hermenêutica. Todo texto pede um contexto. Eu não posso analisar um problema de ordem espiritual se eu não conheço o contexto em que este problema está situado. É por isso que a direção espiritual requer conversa, partilha. E por isso que é bom você fazer a direção espiritual com alguém que lhe conheça, com alguém que olhe nos seus olhos de vez em quando. Muita gente fica querendo direção espiritual online, através do e-mail, é muito perigoso isso. Porque quando você me conta um problema que você tem, eu posso até ter indícios de como lhe ajudar. Mas muitas vezes um e-mail, uma carta, uma conversa assim, ela é muito pouco, oferece muito poucos elementos para a gente poder analisar o contexto maior. Então aqui, por exemplo, nós respondemos muitas perguntas, mas nós temos consciência que ao responder essas perguntas, essas dificuldades que as pessoas enfrentam, nós não conseguimos abarcar a totalidade da realidade da pessoa. Então a gente dá uma palavra, a gente joga uma luz sobre a situação que era daquela pessoa que nos escreveu o e-mail, de repente é a mesma de uma pessoa que nunca nos escreveu, mas que está assistindo o programa. Então esse modelo de direção espiritual que acontece aqui, não é o mesmo que vai acontecer no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia, a gente tem metas para alcançar do ponto de vista espiritual. E aquele que nos dirige, ele vai facilitar, através de conversas, através de momentos de orientação, para que a gente possa chegar a essas metas. Então, eu tenho lá os meus obstáculos na minha vida espiritual. Digamos que eu tenho uma dificuldade de me concentrar na minha oração, ou eu tenho dificuldade de lidar com Deus no momento das minhas dificuldades. Então, esse é um aspecto importantíssimo para ser trabalhado numa direção espiritual. O diretor espiritual vai me ajudar a vencer esses obstáculos, através de conversas. Ele vai orientar um pouco o meu jeito de rezar, conhecer o meu jeito de rezar, e comigo construir cada vez mais a minha identidade cristã. Isso hoje é muito difícil acontecer, minha gente. A direção espiritual, ela não tem acontecido na vida da igreja como poderia acontecer. Primeiro, por causa da falta de tempo. É um padre só para acompanhar uma comunidade inteira. Às vezes é uma religiosa para acompanhar um grupo imenso de pessoas. Então, o que a gente vai fazendo? Já que eu não tenho a oportunidade de ter esse diretor espiritual presencial, de ter com ele um encontro regular, a gente vai se alimentando de tudo aquilo que a igreja nos oferece. Aí a gente volta ao início do programa. A nossa participação na Eucaristia já pode ser um passo para essa direção espiritual. Como? Eu vou viver a liturgia diária, vou à missa assim que tenho oportunidade, e vou ouvir a pregação do padre. E vou permitir que aquela palavra atinja a minha vida. Começo a seguir os passos, o meu projeto de caminhada, a partir da pregação do Evangelho. De repente um livro, nós temos muitos livros de espiritualidade que são importantíssimos neste nosso itinerário de crescimento. E aí você tem autores consagrados da espiritualidade. São João da Cruz. São João da Cruz tem obras belíssimas sobre este itinerário espiritual. Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ainda essa semana nós estávamos nos recordando de uma obra clássica que se chama
Mostra-me teu rosto, né? Do Inácio Larrañaga. O Inácio Larrañaga ensinou muita gente a rezar por esse mundo afora. Ensina ainda, né? Porque ele é vivo e tem toda a sua obra aí. Muitos de nós fomos formados, do ponto de vista espiritual, com as influências do Inácio Larrañaga, com suas obras, com seus escritos. Então veja bem, nós precisamos buscar uma água limpa para a gente poder matar a nossa sede. Volto a dizer, nada vai substituir a nossa vida na igreja. Nada vai substituir a nossa caminhada de cristãos. A nossa vida em comunidade, o nosso dia a dia na nossa participação e na nossa vivência de fé. Agora nós temos os paralelos que nos ajudam também. São as adjacências, né? Um livro que você lê, um autor que você sabe que é sério, que leva a sério esta missão de orientar as pessoas do ponto de vista espiritual, que nos indica caminhos, porque às vezes eu estou lendo um livro e Deus coloca aquele livro na minha mão, não é para lê-lo todo. Eu preciso lê-lo todo para poder chegar àquela parte que Deus havia reservado para mim. Quantas vezes você tem essa sensação, né? Está lendo o livro e de repente aquela frase fica toda iluminada diante dos seus olhos e você tem aquela nítida sensação. Eu precisava ler esta parte. E aí alguma coisa dentro de você fica mais leve. É como se você tivesse passado pela oportunidade de ser retirado daquele obstáculo que antes lhe prejudicava. Veja bem, a direção espiritual acontece assim. Assim, às vezes no programa, você está assistindo, você escuta uma frase que você tem a nítida sensação de que retirou o peso que antes pesava sobre você. Ou então você ganhou a chave para interpretar aquele problema que você tinha e não estava sabendo interpretar do jeito certo. Às vezes, ouvindo o que eu estava dizendo para uma outra pessoa, você descobre alguma coisa de muito importante que vai ajudar você numa decisão que você precisa tomar. Ou então alguma coisa que provoque em você uma alegria, uma vontade de viver, que você tem a nítida sensação de que foi voz de Deus na sua vida. Isso é direção espiritual. Quando nós vivemos esse itinerário para a gente poder chegar ao lugar que Deus preparou para nós. Muitas pessoas deixam de chegar lá, deixam de crescer do ponto de vista espiritual justamente porque não tem com quem partilhar. A partilha é muito importante, meu irmão. Nós precisamos muito desabafar. Todo mundo na vida tem a necessidade de desabafar. Chega um momento em que a gente não dá conta de ficar com tudo sozinho. A gente precisa de alguém que nos escute, ou às vezes a gente precisa de alguém que nos fale. E a direção espiritual nos dá essas duas oportunidades, de dizer e também de sermos ouvidos. Você que agora me assiste, o que você acha que você faz, que faz parte do seu jeito de ser, que você sabe que você prejudica quem você ama? Quais são as atitudes, quais são as posturas? O que é próprio do seu jeito de ser, que você sabe que é nocivo, que os outros já disseram, que você até mesmo já reconheceu, mas que você ainda não mudou, que você ainda não deu um passo na direção dessa transformação? Aí você identifica o que é nocivo em você e você começa a lembrar quais são as pessoas que você ama e que poderiam ser o motivo dessa sua transformação. Quando a gente não ama ninguém, pode ser que seja muito difícil mesmo você encontrar um motivo, um sentido para essa mudança. Por exemplo, eu tenho um temperamento explosivo. Então eu amo quem vive comigo e eu não quero viver machucando essas pessoas. Então eu vou fazer de tudo para ter um autocontrole, para que eu não venha explodir com essas pessoas, para que eu não venha vomitar, desculpe a palavra, vomitar o meu mal-estar em cima delas, porque elas não merecem. Então se eu não sou capaz de mudar as minhas posturas por aqueles que eu digo que amo, por quem que eu vou mudar então?
Porque eu acredito mesmo, minha gente, que quando nós amamos de verdade alguém, nós somos capazes de fazer sacrifícios, nós somos capazes de mudar posturas, nós somos capazes de nos tornar vigilantes. E isso não é sequestro da subjetividade. O que eu falo no livro é quando eu abandono tudo aquilo que em mim é positivo, a minha liberdade, a minha capacidade de ser eu, porque alguém me impôs a necessidade de mudar para agradá-lo. Não. Aqui eu estou falando de uma mudança que não é para agradar somente. É para provocar o bem que muitas vezes, porque eu não faço, porque eu não realizo, eu deixo de provocar. Eu fico pensando, tudo bem, a mãe ama o filho. A mãe faz de tudo para que o filho seja saudável, para que o filho não adoeça, porque é natural do amor o desejo de que o outro seja saudável. Então, quando ela sabe que ela prejudica a saúde do filho fumando perto dele, ela deveria ser capaz de mudar essa atitude por causa do amor que ela diz sentir. O ideal seria se ela parasse de fumar. Mas se ainda não tem força suficiente para isso, ou se ainda não encontrou os recursos para parar de fumar, que pelo menos então não fume dentro de casa. Eu falava isso lá na minha casa, porque na minha casa tem muitos fumantes. Quantas vezes eu entrava na casa da minha irmã, eu era seminarista ainda, estava lá a minha irmã, as filhas dela, fumando, com as crianças andando dentro da cozinha. Falei, gente, essas crianças não são obrigadas a sofrerem as consequências dos vícios que vocês assumiram. Pelo amor de Deus, que atitude eu preciso ter para demonstrar que eu amo? Naquele caso, é não acendendo um cigarro perto de quem eu amo. Se eu já estou me causando esse mal terrível, agora, causando no outro que eu amo, disso eu estava falando, minha filha. Muitas vezes, na tentativa de agradar ao outro, nós esquecemos quem somos nós. E acabamos assumindo um papel, usando uma máscara para agradar. E isso é um sequestro da subjetividade que nós estamos permitindo, né? O outro acaba me exigindo que eu mude para que ele me ame. E eu, porque quero ser amado, acabo aceitando cumprir o papel que ele determinou para mim. Quando eu digo que nós sabemos que nós amamos o outro quando somos capazes de mudar por eles, eu estou falando de situações em que nós identificamos que somos defeituosos naquela atitude. No livro eu falo do roubo de algo que é positivo. Eu sou eu e vou permitir ser outro porque o outro quer que eu seja quem ele idealizou. Não, não é esse caso. Eu sou capaz de dizer que amo quando eu sou vigilante com tudo aquilo que em mim me estraga e estraga o outro. Um exemplo muito simples. Eu vou ser capaz de parar de beber porque amo meu filho. Porque quando eu olho para a criatura que eu amo, eu reconheço nela onde os meus excessos, aquilo que de mim é prejudicial para ela. E aí eu vou fazer de tudo para que eu tenha condições de me transformar pelo amor que eu sinto. O meu pai parou de beber assim. Eu me recordo, sabe, minha gente? Meu pai foi um homem muito bom, um homem muito trabalhador, um homem muito honesto. Eu não tenho isso aqui para me envergonhar do meu pai. Mas teve um determinado momento da vida que o vício do álcool falou mais alto. E nós sofremos muito com ele. Porque é muito sofrido você ver alguém que você ama vivendo, um processo de autodestruição. E depois de longos anos vivendo aquela tristeza, eu me lembro que era menino e eu não tinha vontade de voltar para casa. Ia chegando final de semana, o meu coração ia ficando apreensivo, medroso, porque eu sabia que o final de semana representaria confusão, briga, porque onde o álcool entra,
O vício do álcool, ele abre portas para tudo isso. Então, eu me lembro que depois de um fato muito triste que nós vivemos, causado pela bebida dele, ele estava sentado desolado no sofá lá da nossa sala, sozinho. Era um fim de tarde, ele não estava bêbado, ele não estava alcoolizado. E eu tinha muito medo do meu pai, sabe? Eu amava o meu pai, mas eu tinha muito medo dele, porque ele era um homem... Ele era muito silencioso, então eu tinha medo de incomodar. Ele era um homem muito calado, eu tinha medo de ser excessivo com ele. Então eu, muito medroso, me aproximei, sentei perto dele, e eu me recordo ainda do tremor das minhas pernas e das minhas mãos, fazendo uma pergunta para ele. Eu perguntei assim: pai, o senhor me ama? Ele me olhou assim, meio assustado, e disse: claro que eu te amo, meu filho. Eu falei: se eu pedir uma coisa para o senhor faria por mim? Aí ele ficou silêncio, baixou a cabeça e falou: o que você gostaria de me pedir? Aí eu disse assim: eu gostaria de pedir que o senhor nunca mais bebesse. Porque a gente sofre muito com o álcool do senhor. A gente sofre muito com o vício do senhor. Eu pensei que eu ia morrer depois de ter conseguido falar isso para o meu pai. Imagina que eu era um menino de 7, 8 anos, dizendo isso ao homem que me trouxe ao mundo, né? As autoridades totalmente invertidas ali naquele momento. E ele não me disse nem que sim, nem que não. Ele me abraçou e me lembro do choro que o meu pai chorou naquele dia. Um choro muito sentido. Eu chorei com ele, saí da sala, e a partir daquele dia, o meu pai iniciou um processo de busca, de ajuda, e graças a Deus o meu pai superou tudo aquilo. Nós tivemos a oportunidade de vê-lo vitorioso, vencendo os limites do álcool e retornando ao homem que ele sempre foi e que o álcool estava matando. E aquilo para mim serviu como uma lição, minha gente, porque eu acho que a minha palavra naquele momento foi fundamental para que o meu pai se fortalecesse para ter coragem de dar um passo na direção que ele precisava viver. O amor que ele sentia por mim. Eu não tenho dúvida de que meu pai me amava. Ele manifestava isso nas pequenas coisas. E por causa do amor que ele sentia, ele foi capaz de ouvir o meu pedido. Já contei aqui a história de Viktor Frankl, né? O pai da logoterapia, que no campo de concentração, já não tendo mais ninguém a quem amar, ele plantou um vasinho de flor e colocou na janela. E estabeleceu com aquela flor um vínculo. Se você morrer... Não, desculpe. Se eu morrer, você morre também. Então eu vou viver para cuidar de você. E no momento que ele assume esse compromisso de cuidar do vaso de flor, ele devolve a ele o que o campo de concentração havia arrancado do coração dele, que era o sentido para a vida. Porque no campo de concentração, vivendo um regime de escravidão e já não tendo mais a esperança de encontrar alguém que o motivasse, né, a sair daquele lugar, a suportar os sofrimentos daquele lugar, não tendo mais ninguém que o esperava, ele corria o risco de morrer, de se entregar ao processo da morte. Foi justamente o que ele identificou nos colegas do campo de concentração. Que aqueles que já sabiam da morte de seus familiares, eles se entregavam ao processo de morrer. Perdiam o sentido da vida, porque já não tinha mais ninguém esperando por eles, e entregavam os pontos. Viktor Frankl, para não perder o vínculo com a vida, o que a filosofia chama de maneira tão sofisticada de elan vital, que é
o que nos prende à vida, o que nos faz querer amanhecer todos os dias, trabalhar e lutar e não desanimar, fez com que aquele homem pudesse encontrar, então, ali naquele vasinho de flor, esse elan vital que o campo de concentração estava matando dentro dele. Minha gente, é só olhar nas janelas da nossa vida qual o vasinho de flor que a gente tem, né? Para poder nos motivar a essa mudança. Eu creio que isso é tão válido. Você ser capaz de amar. O amor é dinâmico, é bonito ser capaz de amar, mas vamos entrar no dinamismo desse amor, porque senão ele vira uma palavra infértil. Ou ele vira um sentimento que se vive muito sozinho, né? Não. O amor, ele faz sempre um movimento, é do outro para mim, de mim para o outro e vice-versa. E ele sempre vai motivando transformações. Eu identifico que quando nós estamos cegos para aqueles que nós amamos, a gente deixa de fazer as transformações que nós precisamos viver. Impressionante o quanto que a criatura amada beneficia aquele que a ama. Porque é na criatura amada que eu identifico o que eu preciso fazer para ser melhor. Isso é o amor, é esse movimento que nos oferece um espelho para que a gente tenha condições de olhar e identificar o que eu preciso fazer para ser melhor. Por quem eu amo, por causa dos que eu digo que amo. É o retorno do amor, é o benefício do amor. É o outro me dando caminhos para eu trilhar e ser melhor. Então não tenha medo. Não tenha medo de olhar na janela da sua vida e descobrir o sentido de tudo isso. Por quem você precisa mudar? Por quem vale a pena mudar? Renovar o sentido da vida carece olhar as pessoas que estão ao nosso redor e a partir delas e por elas, a gente tomar decisões que possam favorecer o nosso crescimento, que depois vai beneficiá-las. Toda vez que eu encontro um filho drogado, um filho perdido nas drogas, e eu olho para o sofrimento da mãe, ali eu vejo quem é que pode curar? Quem pode curar quem nessa história? É o amor que um sente pelo outro. É o filho olhar para a mãe e perceber o quanto que ela sofre pelo processo de autodestruição que ele está vivendo. É a gente ser capaz de mudar as nossas escolhas porque a gente tem alguém que nos ama. E a partir desse amor, a gente ser melhor e a gente modificar o que precisa ser modificado. Quem sabe hoje no programa, quem sabe hoje esse programa, só tem acontecido para isso. Para nos chamar a atenção para o vasinho de flor da nossa vida. Quem é o vaso de flor que pode dar sentido a você? Quem é o vaso de flor que pode fazer a sua vida ser diferente? Que Deus abençoe o seu propósito. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o nosso coração. E nos motive à mudança tão necessária que todos nós precisamos viver. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo